Olá, a gente começa a falar sobre gestão de serviços públicos, na verdade, falando sobre a história da administração e depois da administração da produção, para posteriormente falar sobre gestão de serviços públicos. Então vamos falar um pouco sobre, bastante, né, sobre história, sobre como a gente chegou até aqui, e para isso eu vou utilizar aqui alguns slides que mostram essa trajetória interessante, né, e que vai fazer você compreender melhor o porquê da gente fazer gestão de serviços, né, e como é que foi evoluindo a gestão de serviços ao longo do tempo. Provavelmente você está ouvindo alguns barulhos. Em tempos de pandemia, ao invés das pessoas fazerem yoga, elas resolvem fazer obras, né? Mas isso é normal, a gente já se acostumou com essas coisas estranhas, né? Isso aqui é o que a gente pode fazer dentro das condições que temos agora. Bom, quanto ficar nesse nível de ruído, tá bom. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, primeiro, vamos falar sobre história, né? O que é gerir, o que é administração da produção e o que é gestão da produção. É gerir basicamente 5 recursos, esses 5 recursos que estão presentes em todo o sistema de produção. O fator produção, produção de bens ou produção de serviços, você vai sempre encontrar esses fatores principais, que são gerir as pessoas, os materiais, as informações, os equipamentos, a energia. Esses são os principais. Tem outros recursos que não estão aqui, mas que também são tão importantes quanto, mas esses são os principais. E, logicamente, dependendo do tipo de produção, né, do tipo de operação que você tiver, alguns deles vão ser mais ou menos importantes. Então, por exemplo, na área de produção de bens, normalmente o que você tem de mais importante são equipamentos, materiais, energia. Já na área de produção de serviços, o que você mais tem de importante são pessoas e informações. Também equipamentos, pensando hoje em dia em sistemas informatizados, em computadores, bases de dados, a gente teria também os equipamentos como um fator importante, mas em geral, você vai ter essa separação entre a área de produção de bens, ela vai ter o foco, né, da gestão vai ser mais em materiais, equipamentos e energia, e o foco de produção de serviços vai ser mais em pessoas, informações e hoje em dia também em equipamentos. Então, nós temos esse tipo de diferenciação e vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né? A função do bom gestor, e a gente está falando de gestão de serviços públicos porque estamos pretendendo formar gestores, né, gestores de serviços, é organizar esses 5, e outros, né, outros fatores importantes, mas organizar principalmente esses 5 fatores para que você consiga fazer uma boa produção de bens ou serviços, às vezes bens e serviços, de maneira econômica e respeitando os preceitos éticos e culturais, né, todos os preceitos legais, jurídicos, éticos, né, para que você faça um bom trabalho de gestão de serviços ou gestão da produção em geral. O objetivo do gestor, então, é entender como estruturar o sistema de produção. Quando a gente fala sistema, a gente está falando de um monte de componentes. E os componentes são todos esses fatores que eu coloquei aqui antes, né? Você conseguir organizar, ter uma estrutura, né? E a gente falar estrutura, né, é exatamente como é que os componentes se integram, e você estruturar esses componentes, que são todas as pessoas, os equipamentos, os materiais, as informações, a energia necessária para que isso tudo funcione, para que tudo isso funcione junto e você tenha tudo isso atingindo, né, focado em atingir um objetivo que seja comum a todos. Assim, ele tem que conhecer o que é essencial em cada uma dessas áreas e saber analisar as relações e interdependência entre esses diferentes elementos constituintes. Então, um bom gestor de serviço é aquele que entende um pouco de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, um pouco de gestão de materiais, né, de gestão de estoque, de logística, que entende também de gestão de informações, né, de sistemas de informação, de como trabalhar e lidar bem, né, com os sistemas de informação, ou seja, conhecimentos de várias áreas são necessários para que você seja um bom ou uma boa gestora de serviços, né, um gestor da produção e produção de serviços. Bom, então, existe uma diferença entre administração e engenharia. Muitas pessoas pensam, mas gestão da produção não é alguma coisa da área de engenharia. Existe uma pequena diferença, né? O foco do engenheiro está mais na tecnologia.
O engenheiro possui competências na área tecnológica que são articuladas com as competências na área de administração e gestão. Por sua vez, as escolas de administração, elas focam exclusivamente na área de gestão e não na área de tecnologia. A tecnologia é um suporte apenas, né? E o engenheiro precisa entender profundamente de tecnologia para poder aplicar essa tecnologia. O administrador, ele precisa entender de tecnologia o suficiente para usar essa tecnologia como suporte para a gestão, para organizar os elementos e entregar aquele objetivo o qual ele busca, e sem tratar dessas questões tecnológicas específicas, ou seja, sem o detalhe da tecnologia. Isso é que é a diferença entre a área de engenharia de produção e administração da produção, por exemplo. Bom, existe uma busca sempre pela otimização, o resultado ótimo, né? A otimização é uma das metas que a gente tem como gestor, tanto de produção de bens quanto de serviços, ou seja, buscar o resultado ótimo pode ser maximizar algum resultado ou minimizar outro, né? Aumentar o máximo possível, por exemplo, a produtividade, a receita, né? A quantidade de pessoas atendidas, a quantidade de serviços entregues. Isso é maximizar e minimizar o custo, minimizar o erro, minimizar o desperdício, né, o impacto negativo, tudo isso são buscas de otimização dos serviços e da produção em geral. E então, para os gestores de produção, o custo é uma variável que depende de produzir com o mínimo refúgio. Refúgio seria aquilo que você produz e não atinge o resultado esperado e você tem que fazer de novo, porque aquilo que você fez da primeira vez deu errado, né? Na produção industrial é aquele produto que você fabrica e chega no final você joga fora porque ele não atende a especificação. Na área de serviços é um serviço que você presta e depois a pessoa volta porque aquele serviço da primeira vez ele deu errado e aí você tem que prestar o serviço de novo. E isso, lógico, pode ser um impacto muito grande, muito violento ou não, dependendo do tipo de serviço, né? Por exemplo, um serviço de corte de cabelo é algo que, poxa, eu errar da primeira vez, pode ser que eu não tenha como consertar depois, né? Então é um serviço, ou aplicação, né, a receita de um remédio potencialmente perigoso para uma pessoa, né, como um médico que presta um serviço e ele gera, né, um problema para a pessoa ao recomendar ou prescrever um tratamento que não é o tratamento adequado e que pode ter um efeito colateral. Então isso são coisas, né, que estão relacionadas com buscar a otimização, é reduzir o máximo, né, que você puder esse refúgio, o mínimo retrabalho, não ter que fazer duas vezes o mesmo serviço, não ter que fazer duas vezes o mesmo produto ou consertar aquilo que foi feito errado da primeira vez, porque isso gera um impacto negativo para vários setores. Impacto negativo para o próprio consumidor do serviço, impacto negativo para o custo da prestação do serviço. Então, todos esses elementos têm que ser levados em consideração e também, né, evitar e minimizar os impactos ambientais e sem que haja consequências adversas para a saúde dos trabalhadores, o impacto social também, né, no ser humano, levando isso em consideração. E, idealmente, lógico que é algo que é praticamente 100% é impossível, né, de se conseguir, seria você conseguir produzir sem nenhum refúgio, sem nenhum retrabalho, melhorando as condições ambientais, assumindo as responsabilidades sociais, promovendo o desenvolvimento dos trabalhadores física e mentalmente. Isso seria o objetivo máximo de otimização. Então, essa é a meta que a gente deve buscar, sabendo que, logicamente, que nem sempre se conseguirá atingir essa meta, mas a busca por ela não pode ser descartada. E esse é o trabalho, a meta a ser buscada pelo gestor de serviços de qualquer tipo de prestação de serviço ou produção de bens. Bom, as pessoas são um dos mais importantes e mais complexos dentro de qualquer sistema de produção, e aí, como a gente falou, os fatores, né, são os 5 principais mais importantes, e principalmente na área de serviços, as pessoas são muito importantes, porque serviços muitas vezes são prestados diretamente de pessoa para pessoa, existe um alto grau de contato, um alto grau de participação de quem consome o serviço com quem presta o serviço, muitas vezes isso é feito em tempo real, eu presto serviço diretamente para a pessoa que está consumindo, então, logicamente, trabalhar com pessoas é algo muito complexo, subjetivo, e não é tão simples quanto trabalhar com máquinas. Apesar das máquinas parecerem complexas, elas são previsíveis, enquanto que muitas vezes as pessoas não são. Então, independentemente do tipo de organização com que o gestor decidir trabalhar, saber entender e lidar com as pessoas é fundamental. Então, tem que entender de psicologia, sociologia e antropologia, né, de tudo, né, todas essas áreas humanas, sociais, principalmente sociais aplicadas, para poder fazer uma boa gestão de serviços, né, da gestão da produção e a gestão de serviços em particular. Então, não se trata apenas de criar um clima positivo, né, estabelecer boas relações entre as pessoas, mas organizar as pessoas com motivação, organizar de forma, compreendendo nas limitações, compreendendo
compreendendo as habilidades, as hard skills, soft skills que você possua para poder criar grupos que consigam ser autogeridos, organizar as pessoas para que você consiga obter os melhores resultados, atingindo os objetivos que você tem do serviço que você está gerindo. Bom, um pouco da história, né, da gestão da produção, a administração da produção ou gestão da produção, ela começou há mais de um século, muito mais de um século, né, com a concepção da racionalidade econômica que vocês aprenderam lá na teoria geral da administração, lá na introdução à administração, que provavelmente você fez no início desse curso, né, e aí exatamente naquela escola clássica da administração, na administração científica, é que se começa, aliás, a administração científica começa com a administração da produção, quando Taylor foi para as fábricas e começou a aplicar os conceitos da tempos e movimentos, estudo, né, da produção, para poder racionalmente encontrar a maneira mais econômica, mais eficaz para realizar a produção. Naquela época, a produção industrial apenas, né? Então, nós temos aí a história, né, da função produção, e a gente chama função produção, ou seja, as organizações têm várias funções de produção, né? Pegando o exemplo da universidade, a gente tem a função educação, né? A aula é uma função produção, a gente tem a função produção também de pesquisa, e tem várias outras funções de produção que não estão ligadas ao negócio principal da organização, como por exemplo, você tem um restaurante, o RU tem a sua função produção, a biblioteca tem a sua função, a cantina, e todos os departamentos de uma organização tem a sua função produção. E aí você pode gerir esses serviços, né, compreendendo os elementos, né, que fazem parte dele, que compõem esse serviço. Então, Taylor foi aí o pai da administração científica e também o pai da administração da produção. Ele escreveu alguns livros, provavelmente na biblioteca a gente tem um desses livros, né, para poder consultar. E em relação ao desenvolvimento de pessoal e seus resultados, ele acreditava que oferecendo instruções sistemáticas, né, e a história do tempos e movimentos, você descobre a melhor maneira de realizar as coisas, ensina as pessoas repetidamente a fazer aquilo daquela forma, você vai ter a máxima produtividade. Então, se você oferecer instruções sistemáticas adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando as pessoas, haveria a possibilidade de fazê-las produzir mais e com melhor qualidade. E com isso ele conseguiu ótimos resultados dentro das fábricas onde ele aplicou os conceitos de tempos e movimentos. Em relação ao planejamento, a atuação dos processos, ele achava que qualquer trabalho necessita preliminarmente de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria, visando sempre o seu máximo desenvolvimento. Então ele acreditava que existe um jeito que é a melhor forma de fazer as coisas e a busca dele era por encontrar sempre essa maneira perfeita, né? Existe um modo ótimo, ou seja, que a gente falou agora há pouco sobre a otimização, existe um modo ótimo para se buscar os melhores resultados possíveis. Em relação à produtividade e à participação dos recursos humanos, estabelecida a coparticipação entre o capital e o trabalho, cujo resultado refletirá em menores custos, salários mais elevados e principalmente em aumentos de nível de produtividade. Ou seja, produtividade deve ser premiada, né? Quanto mais você produz, mais você recebe, com isso você consegue aumentar a produtividade. Lógico que isso existe um limite, né? E a gente vai falar sobre isso mais adiante, em outras visões sobre a administração que evoluem a visão taylorista, que era de relacionar a produtividade, ou seja, a remuneração ligada à produtividade. Em relação ao autocontrole das atividades envolvidas e às normas procedimentais, ele introduziu o controle com o objetivo de que o trabalho seja executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programados, de modo a não haver desperdício operacional. É a busca máxima, né, de eficiência, entregando sempre os melhores resultados e fazendo sempre da maneira ótima, né? Essa era a ideia dele. E o controle, ou seja, a supervisão direta, né, para que as pessoas executem, treinem e depois observe para que elas continuem executando da melhor maneira possível, sendo que o controle era feito por outra pessoa, né? Você não teria grupos, você teria que ter pessoas para controlar e pessoas para executar, né? Pessoas diferentes, né? Cada uma cumprindo a sua função.
Ele inseriu também a supervisão funcional, né, estabelecendo que todas as fases de um trabalho devem ser acompanhadas de modo a verificar se as operações estão sendo desenvolvidas em conformidade com as instruções programadas, ou seja, fiscalização próxima, né, o tempo todo vigiando para as pessoas, ver se as pessoas estão fazendo as coisas como foi descrito, como foi ensinado, e em conformidade, né, com as instruções programadas. Finalmente, ele apontou que essas instruções programadas devem sistematicamente ser transmitidas a todos os empregados para que eles não se esqueçam de qual é a melhor forma de fazer as atividades, de resolver as coisas. Então, essa é a visão a base, né, da visão do Taylor, que ele colocou no livro dos Princípios da Administração Científica, de 1911, e que foi usado, ele junto com Henry Ford, né, nas indústrias de automóveis Ford, onde se aplicou bastante desse conhecimento taylorista. E aí, né, ainda complementando, o Taylor, então, usando um cronômetro, ele identificava uma atividade de produção, ele ia para a fábrica mesmo, né, com um cronômetro, uma prancheta, e ele e seus assistentes, né, e identificava o início, o final e as atividades que constituíam, né, uma tarefa, uma atividade de produção. Em seguida, ele dissecava as atividades em atividades elementares, em tarefas, movimentos, né, bem elementares, e media o tempo necessário para cada atividade. Depois ele remontava, reorganizava de várias formas diferentes, testando para ver qual era o resultado mais rápido, ou seja, quanto eu conseguia produzir mais com menos, mais resultado, mais produtos em menos tempo, mais resultado com menos esforço. Então, depois ele remontava essa atividade do início ao fim, de forma que o tempo total para a execução fosse minimizado. Era busca, como é que a gente pode dizer? Era obsessão pela produtividade, pela eficiência, por entregar mais com menos. Essa ideia teve uma enorme repercussão no plano empresarial, várias empresas buscaram e aplicar, né, esse conceito que depois ficou chamado como Taylorismo, né, exatamente por Frederick Taylor, que é aplicar esses conceitos de tempos e movimentos, otimização e busca da eficiência máxima, e mudando a lógica da organização da indústria, estabelecendo as bases para a construção de uma área de conhecimento chamada engenharia industrial, ou Industrial Engineering para os americanos, e Production Engineering, principalmente os ingleses que usam mais essa expressão, e ainda a administração da produção, que é de onde vem a gestão de serviços, né, que nós vamos falar mais adiante. E Henry Ford foi um dos ícones, né, da indústria até hoje, um termo bastante utilizado, Fordismo, né, que está relacionado com o Taylorismo. Taylor e Ford trabalharam juntos, né, para aplicar os conceitos tayloristas e que depois foram aprimorados por Ford. Ford foi muito corajoso porque ele aplicou vários conceitos, inclusive da linha de montagem, e uma indústria muito complexa, porque você mudar o sistema de produção numa fábrica de produtos simples, é bem mais fácil, o risco é menor, mas a produção de um automóvel até hoje é a produção de um bem com muitas peças, muita complexidade, muitos processos de produção envolvidos, e Henry Ford teve a coragem de mudar o seu sistema de produção, de aplicar o conhecimento taylorista e outros conhecimentos em suas fábricas em busca do melhor resultado, em busca da maior eficiência e com excelentes resultados. Ford teve muito sucesso na sua trajetória como administrador, como gestor, né, e como alguém que cuidava da produção muito proximamente. Apesar de ser um magnata, proprietário de uma grande empresa, ele estava sempre muito próximo da linha de montagem, da linha de produção, e as ideias dele, elas modificaram todo o pensamento daquela época e até hoje. Foi através delas que se desenvolveram, por exemplo, a mecanização do trabalho que a gente usa até hoje, a produção em massa, que modificou a nossa economia no século XX, né, no século passado e até hoje. E ele introduziu a importância da padronização, tanto do equipamento, do maquinário, como dos produtos. E isso que é algo que não havia, então, porque a linha de montagem exigiu que você tivesse essa padronização. Aplicar o conceito de linha de montagem exigiu que os produtos fossem padronizados, os equipamentos fossem padronizados, a forma de trabalhar fosse padronizada, e isso foi inserido, e até hoje grande parte das fábricas e das empresas que você entrar, você vai ver um sistema muito parecido com o Fordismo sendo utilizado. Ele implementou então uma política de metas, mesmo não tendo esse nome na época, em que ele dizia que X carros deveriam ser produzidos em Y dias, né? Então isso até hoje, todas as fábricas, né, trabalham dessa forma, com essas metas. Ele foi administrador ousado e promoveu e inspirou grandes transformações na indústria no mundo todo, e as transformações que ele produziu estão
afetando as nossas vidas até hoje. Seu jeito de gerir foi chamado de Fordismo e ainda é referência em muitas indústrias, não só indústrias, quando eu falo indústrias, não só indústrias ou tidas como fábrica, mas em todos os setores de produção. Produção de serviços, você encontra isso na medicina, no serviço público, em todas as áreas você encontra modelos fordistas de produção. A proposta de Taylor foi colocada em prática em todas as suas dimensões e nuances por Henry Ford, ao construir e organizar a planta de River Rouge, que é uma fábrica em Detroit, uma das maiores da Ford, desculpa, na qual por mais de 15 anos ele produziu o Ford Modelo T, que é esse simpático Calhambeque, que foi um fenômeno, um dos carros mais produzidos em toda a história da indústria automobilística, porque é um sucesso de vendas, é um sucesso de resistência, né? Aquele momento onde você tinha estradas, né, complexas de barro, terra, você não tinha oficinas mecânicas, as próprias pessoas compravam carro, tinha que fazer manutenção no seu carro, então ele tinha que ser resistente, durável e tinha que ser simples, né, para as pessoas mesmas poderem consertar, algo que era uma novidade, né, uma grande novidade ainda no começo do século passado, apesar de Ford não ter inventado o automóvel foi inventado na Europa, a Ford foi, durante muitas décadas, a principal e a maior fabricante de automóveis do mundo, graças às ideias aplicadas de Henry Ford em suas fábricas. Então, ele não foi o primeiro a produzir automóveis, naquela época já havia muitos fabricantes de automóveis, principalmente na Europa, mas Ford foi o primeiro a produzir automóveis em grande volume, ou seja, conseguir alta escala de produção e com isso ele conseguiu baixar o custo e o preço também, colocando no mercado um produto de acordo com as expectativas dos recursos dos consumidores e pela primeira vez o trabalhador teve acesso ao automóvel com Ford, né? A princípio os carros europeus eram para os nobres, pessoas que tinham muito dinheiro e podiam comprar poucos automóveis que eram fabricados pela indústria europeia. O Ford produziu os automóveis aos milhões e abaixou o preço suficiente para que os próprios operários da Ford conseguissem comprar os seus automóveis. E isso foi, como eu disse, bastante complexo, porque um automóvel é um produto complexo. Aqui tem uma imagem que mostra bem isso, em que você tem um carro simples, né? Um Volkswagen padrão, a quantidade de peças que estão envolvidas na montagem de um carro. E para que isso funcionasse numa linha de montagem, você tinha que ter a intercambiabilidade, né? E fazer com que, por exemplo, uma peça servisse em qualquer carro, o que antes era diferente, porque cada peça era feita para aquele carro. Então você tinha meio que um trabalho artesanal sendo feito, uma porta era desenhada para caber naquele veículo que estava sendo construído. Com a linha de montagem você tinha que fazer uma porta que servisse em qualquer veículo daquele modelo que estivesse sendo construído, porque você não sabia exatamente qual seria o carro que ia receber aquela porta, então você fabricava milhões de portas, milhões de carrocerias, milhões de bancos e depois eles eram encaixados uns nos outros. Isso parece bastante normal hoje em dia, mas não era normal no início do século passado, quando a produção de automóveis ainda acontecia com os automóveis em cima de cavaletes, em que os profissionais vinham e criavam o carro do zero, né, criando, montando, trazendo as peças, encaixando nesse automóvel que estava em cima de um cavalete, ficava parado. E os operários vinham, traziam as peças que eram encaixadas individualmente e medidas e colocadas no seu lugar de acordo com o espaço que havia naquele automóvel individualmente. A linha de montagem mudou isso. A linha de montagem fazia com que os produtos, no caso os carros, se movimentassem num trilho dentro da fábrica e o operário ficava parado, que é hoje, até hoje, né, um modelo de fabricação basicamente de vários tipos de produtos acontece da mesma forma. Os operários têm os seus locais, né, de onde eles ficam parados realizando as suas atividades e quem passa por eles são os produtos. Na área de serviços isso também é feito. E você tem, por exemplo, em vários setores de atendimento público e de atendimento ao consumidor de serviços, onde as pessoas chegam, passam por um atendente, depois vão para outro, depois vão para outro, ou seja, os atendentes são equivalentes aos operários de uma fábrica que ficam parados nos seus pontos de trabalho e recebendo essa linha de montagem, que não passa por um trilho, né? Os clientes, os usuários, né, do serviço, mas eles se movimentam de um posto de atendimento a outro, e isso é um modelo fordista sendo transportado da indústria de bens para a área de serviços. Bom,
Toda empresa, e aí deixando um pouco a história do Taylorismo e Fordismo, ela tem uma série de elementos que fazem parte do ambiente e que não estão exclusivamente dentro da empresa. Então a gente falou lá no começo dessa aula que os fatores principais da produção são lá energia, equipamentos, informações, matéria-prima e pessoas, né? Mas além disso, não só as pessoas internas, mas você tem um ambiente externo à empresa de pessoas interessadas no resultado daquela organização, que são, no caso das empresas privadas, os acionistas, existem os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, os clientes, os usuários, consumidores, né, dessas organizações, as ONGs, que também são de alguma forma relacionadas, as agências reguladoras, que você tem em vários setores, instituições governamentais que regulam a atividade de uma organização, o próprio Estado, aí, tanto no nível federal, estadual, municipal, ou seja, você tem uma série de stakeholders, que são pessoas interessadas no resultado da organização, e todo gestor de produção ou gestor de serviços tem que entender esse impacto daquilo que a organização que você faz, a organização que você administra, como é que isso impacta nesses stakeholders, nessas pessoas interessadas nesse resultado, porque gerir bem um serviço é atender às necessidades e aos desejos desses stakeholders, o que nem sempre é fácil, porque existem interesses conflitantes entre os stakeholders. Então, a forma como esses stakeholders influenciam o processo de tomada de decisões na empresa deve ser entendida e incorporada pelo administrador da produção, né, pelo gestor de serviços, gestor da produção, porque ela vai influenciar a forma como os recursos vão ser organizados e o desempenho da empresa vai ser avaliado. Como é que você vai medir se você está tendo sucesso ou não? E não pode ser simplesmente em função dos acionistas, por exemplo, se você não estiver atendendo às necessidades do Estado, ou se você não estiver atendendo às necessidades dos sindicatos, né, dos trabalhadores, dos clientes. Então, não basta atender ou buscar satisfazer as necessidades e os desejos de um segmento stakeholder apenas, mas do global. E a empresa, toda empresa tem três funções que são consideradas funções fim da empresa. Elas existem com essas funções fim, ou seja, produzir, fazer o marketing e fazer a pesquisa e desenvolvimento. Parece estranho, mas sim, a gente pode considerar, e isso vários autores dentro da área de administração, Peter Drucker, né, Drucker inclusive até mais radical nesse sentido, mas em função, na ideia de marketing e tal. Mas a gente pode resumir, né, que toda organização ela tem que pesquisar para descobrir o que ela precisa produzir, como é que ela tem que produzir isso, fazer o desenvolvimento de produtos e serviços. Depois ela tem que produzir, entregar aquilo que ela planejou e ela tem que fazer marketing, ela tem que descobrir onde se encaixa, fazer pesquisa, descobrir, né, no caso de produtos a serem vendidos ou serviços vendidos, qual é o preço justo, adequado, entregar isso e comunicar isso à população, à sociedade sobre os serviços que são prestados ou produtos que são vendidos. Então, a empresa ela tem como funções fim essas três. Lógico que aí existem as funções acessórias, né, como tecnologia da informação, recursos humanos e tal, mas esses são os objetivos principais. O marketing ele faz a relação com os clientes, com o mercado. Ele inicia o ciclo procurando entender quais são as necessidades dos consumidores, da sociedade, enfim, e depois fecha o ciclo divulgando e comercializando os produtos e os serviços da empresa para esse mesmo público. A pesquisa e desenvolvimento, ou também chamada de R&D, ou Research and Development, ela vai projetar o produto ou o serviço que vai ser oferecido pela empresa, né, de acordo com as expectativas do mercado. Eu descubro o que o mercado quer, depois eu tenho que planejar aquilo que vai ser entregue, planejar o produto ou o serviço que eu vou entregar e, por fim, a produção, que organiza os recursos e coordena para que entregar esse produto nas condições que foram demandadas pelo mercado, de forma que a empresa possa atingir os seus objetivos. Então, a produção é organizar a prestação do serviço ou a fabricação de algo que vai ser entregue ao mercado. E o gestor da produção tem que integrar isso tudo. O administrador da produção ele tem que saber relacionar e trabalhar em equipes multidisciplinares, né, com várias pessoas, com várias origens, várias formações diferentes, e envolvem pessoas, né, do marketing, de projeto, de produto, de processo, né, entre outros, por exemplo, departamento financeiro, jurídico, ele vai ter que lidar com vários setores diferentes, né, da organização, com várias formações, equipes multidisciplinares, para conseguir gerir e fazer a integração de tudo isso e entregar o resultado necessário. Como eu disse, as três funções principais são produção, pesquisa, desenvolvimento e marketing, e as funções de apoio são essas, entre outras, né? As finanças, a gestão, a segurança, sistemas de informação, manutenção, tudo isso são funções necessárias, né, na maioria das organizações, algumas vão ter outras funções
também dependendo do ramo de atuação da organização. E as ciências sociais, né, as ciências sociais aplicadas são importantíssimas, né, economia, sociologia, psicologia, para tratar de todos esses elementos. E como eu disse, o fator mais complexo na gestão da produção, na gestão de serviços, são as pessoas. Por isso mesmo, a sociologia, a psicologia são tão importantes para a gente entender como fazer com que eu consiga atingir os objetivos usando esses recursos todos que eu tenho. A economia também, como a social aplicada, é importante para a gente entender as relações da empresa com o setor econômico onde ela atua e entender sobre microeconomia, sobre macroeconomia, a gente entender como se posiciona a firma dentro da sociedade, dentro de um setor econômico em geral. Então, uma atividade bastante interessante, isso aqui é só uma rápida, passar rapidamente por um assunto, mas uma das coisas que se faz muito na gestão de serviços, cada dia mais, é a construção de modelos para poder buscar essa otimização. Ao invés de eu testar as minhas ideias no campo da produção, naquilo que está funcionando nas organizações, do jeito que elas estão organizadas, eu chegar lá e promover mudanças que podem ter um impacto negativo e eu ter que voltar atrás, existem muitas formas de a gente testar isso em modelos, né? E o modelo é uma representação simplificada da realidade, e na administração da produção, na gestão de serviços, a gente pode usar vários modelos para resolver os complexos problemas que as empresas encontram. E aí a gente tem modelos que são matemáticos, por exemplo, fórmulas, né? Você pode modelos estatísticos, modelos através de diagramas que você monta, fluxogramas, né, de lógica, fluxograma de processos, e os protótipos também, né? E muitas vezes hoje os protótipos são por software, são protótipos virtuais, mas podem ser físicos também. O modelo, por exemplo, é uma maquete de um prédio. Antes de construir o prédio, você pode construir uma maquete, né, de papelão, de madeira, para ver, né, um modelo reduzido, né, em tamanho reduzido. E hoje, com os vários softwares que a gente tem de modelagem, eles permitem a gente buscar essa otimização no software, no sistema, antes de aplicar esse modelo de produção na realidade. Então, isso é uma função interessante hoje dentro da gestão de serviços, a gente trabalhar com a gestão. Mas isso é uma evolução. A gente falou um pouco de história, vamos voltar a falar sobre história agora, vamos voltar até mais atrás um pouco, mas isso é uma evolução importante que aconteceu dentro da área de gestão de produção e gestão de serviços, a gente evitar o risco de fazer transformações profundas, né, nos sistemas de produção que a gente já está em funcionamento, mas cria isso nos modelos. Os grandes desafios hoje são a dispersão do sistema de produção, a globalização, você tem muitas vezes dependência de atividades que são realizadas longe de você, né, uma enorme capacidade de coordenação que você tem que ter para ter, né, no teletrabalho, por exemplo, você tem pessoas trabalhando em vários locais geográficos, né, do mundo, vários países, às vezes, e todo mundo trabalhando no mesmo projeto, então a dispersão desse sistema ainda é complexo, né, de gerir, a imprevisibilidade da demanda, devido à facilidade de acesso à informação, há muitas vezes estouros, né, picos, né, de demanda por serviços, e aí você tem que estar pronto para se adaptar a esses picos, né, a gente passou por isso nesse momento de pandemia principalmente, picos de demanda de vários produtos e serviços, e a gente tem que estar preparado, flexível o suficiente para atender essas variações imprevisíveis de demanda. E sustentabilidade, a gestão ambiental cada vez fica mais importante para todas as áreas de administração, de produção de bens ou serviços. Além disso, a responsabilidade social, assim como a ambiental, elas têm que ser pensadas e consideradas cada vez mais. As novas tecnologias que estão surgindo e surgem, então, realidade, não só essas que estão aí, mas a realidade virtual, o uso de tecnologias de computação em nuvem, inteligência artificial, isso hoje impacta grandemente, né, a atividade tanto de planejamento como de gestão de operações, de serviços, né, e elas impõem novos desafios, porque tudo isso é desconhecido, você precisa ter pessoas muito capacitadas para lidar com essas novas tecnologias, são caras ainda, toda nova tecnologia ela chega no mercado, né, com um preço alto, e aí é uma dificuldade conseguir ter acesso a ela, e a digitalização da economia, que a gente pode dizer que tudo que for possível de ser digitalizado será, e aí a gente tem que aprender a lidar com essas coisas que são imateriais, né, os bens digitais são quase imateriais, e nós vamos ter cada dia mais trabalhar com eles e com as consequências derivadas do uso. Esse capítulo é de um livro chamado Introdução à Engenharia de Produção, do Batalha, a Federal de São Carlos. E agora vamos falar sobre um outro capítulo que é do professor
Rentes, da USP também de São Carlos, e aí a gente vai falar rapidamente sobre um histórico, né, que faz um histórico para a gente entender novamente essa evolução da gestão de serviços a partir da administração da produção. Então faz parte da natureza humana transformar coisas, né? Desde os tempos pré-históricos, a civilização humana tem convertido matérias-primas em produtos acabados, né? E isso também é a ideia de onde vem a produção de serviços também. E esse é um fenômeno normalmente que envolve uma série de elementos, entre eles um mínimo de coordenação entre esses elementos de controle das atividades, ou seja, lembrando sempre que administrar ou gerir a produção, gerir serviços, é gerir um sistema de produção, né? Um sistema envolve vários componentes, esses componentes têm que ser compreendidos para a gente conseguir atingir os melhores resultados possíveis. E a história vai bem longe, né? 5.000 anos antes de Cristo, os monges sumérios já tinham, né, a contabilidade básica de estoques, empréstimos, taxas, esses conceitos que são usados até hoje, né? Eles não são novos, eles existem há milênios, e para a gente entender a necessidade que nós, humanos, temos, né, de lidar com essas coisas, e até hoje, né? Então a nossa vida, que muitas vezes parece complexa hoje, já era complexa 5.000 anos atrás, quando se teve que criar esses conceitos, né, de contabilidade, de estoques, de empréstimos, de taxas, de juros, tudo isso, né, vem de muitos milênios atrás. Então a vida hoje é complexa, mas ela já começou a complexificar há 7.000 anos atrás, né, 5.000 anos antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, os egípcios já usavam os conceitos básicos de planejamento, organização, ou seja, parte do trabalho que a gente faz hoje é derivado também de conhecimento que foi desenvolvido lá há 6.000 anos atrás. Logicamente que as ferramentas evoluíram bastante, mas, né, como é que se conseguiria construir pirâmides, né, que duram até hoje, né, construções magníficas, esplêndidas, superlativas, né, de tamanho e de complexidade? Como é que se conseguiu construir isso se não tivesse nenhum planejamento? Então, logicamente, todos os recursos que a gente falou aqui estavam envolvidos lá, pessoas, maquinários, equipamentos, matéria-prima, informação, energia, tudo isso foi necessário para construir as pirâmides do Egito, e havia planejamento, sim, né, que a gente hoje ainda usa determinados pensamentos derivados daquela época. Em 2000 a.C., os chineses já tinham um sistema de governo plenamente desenvolvido e já usavam o dinheiro em papel, né? O primeiro dinheiro foi em moedas, né, e depois o papel foi logo em seguida. Em 1100 a.C. já existia notas, né, de papel, ou seja, o dinheiro já circulava. Isso foi uma grande evolução, porque fazer negociações de altos valores, né, com moedas de ouro era algo que exigia carregamentos de toneladas, né, de ouro para poder fazer pagamento de compras, né, e todo o pagamento era feito transportando dinheiro de um lugar para outro. Então, o papel moeda, né, ele teve uma importância enorme no comércio internacional, comércio em geral, porque era muito mais fácil você fazer pagamentos de altos volumes com pequenas quantidades, né? Com um pequeno espaço você conseguia carregar altos volumes de valor de dinheiro. Então isso já é bem antigo. Em 1700 a.C., as ideias de salário mínimo já existiam, responsabilidade gerencial, ou seja, se o gerente fizer alguma coisa errada, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser punido, né? Isso já vem lá do Código de Hammurabi, que é o nascimento do direito, né? Tido como o nascimento da área do direito, do Código de Hammurabi, 1700 a.C., a gente já tinha essas relações sendo estabelecidas, né? O controle, a organização do trabalho, do salário. Bom, de 100 a 200, 100 antes de Cristo, ou 200 depois de Cristo, os gregos, né, praticamente eles criaram a especialização do trabalho, padronização dos movimentos, né, inclusive até na própria arte, né, nos ateliês dos artistas, dos grandes escultores, você tinha especialidades, né, os pintores também trabalhavam em ateliês com um grande número de pessoas trabalhando com eles, né, os grandes escultores não trabalhavam sozinhos, e eles tinham lá pessoas especializadas em esculpir pé, outros especializados em esculpir o dorso, outros especializados em esculpir cabeça, e a especialização do trabalho, então, vem de muito tempo em que você tinha, até na arte, a aplicação da divisão do trabalho, que depois foi levada também para a indústria. Em 1800 depois de Cristo, a gente tem a primeira Revolução Industrial. Em 1800, quer dizer, não 1800 exatamente, mas no século XIX, a gente tem a primeira Revolução Industrial. Ou seja, chega a fábrica, né? A fábrica começa a se transformar no centro econômico das cidades, da produção, dos empregos.
E isso muda toda a nossa relação de consumo, com a produção em massa, com produtos padronizados, a economia se transforma radicalmente, por isso é chamado de revolução, né? Revolução industrial, impacto enorme, amplo, profundo, amplo porque foram várias áreas diferentes, profundo porque modificou radicalmente a sociedade, modificou o nosso jeito de pensar sobre a sociedade, sobre o dinheiro, sobre a produção, sobre o trabalho, sobre tudo. E essa é a primeira revolução industrial. Nós estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial. Esse é assunto para uma outra videoaula que eu vou colocar aqui para vocês sobre a quarta revolução industrial, ou chamada de indústria 4.0. Mas esse é um momento importante. Vamos só agora fechar com a linha de montagem que foi aplicada, né, como a gente falou agora há pouco, pelo Ford, pela primeira vez numa indústria complexa como a indústria do automóvel. A linha de montagem ela teve uma importância fundamental também na capacidade de produzir em larga escala e na redução do preço dos produtos para o consumidor. E agora nós vamos continuar com uma outra aula já pré-gravada, onde a gente continua falando sobre esse histórico da evolução da produção. Mas a gente foi falando, né, sobre as transformações, desde a Revolução Industrial até a gente chegar à empresa de 2020, a empresa do século XXI, em que você tem como características, né, achatamento da hierarquia interna da organização. A gente não tem mais tantos níveis hierárquicos como tinha no começo do século passado. Isso foi achatando, passando de 7 níveis, 10 níveis. Quando eu falo níveis hierárquicos, é uma empresa que tinha presidente, diretor, gerente, supervisor, encarregado, técnico e assim por diante. Esse nível de hierarquia está achatando, né, por vários motivos, alguns deles relacionados ao custo, né, outros relacionados à facilidade de comunicação. A tecnologia permite também que a gente modifique isso. A criação de espaços de coworking, tanto externos à empresa, onde as pessoas vão para esse espaço de coworking para trabalhar, fazer as suas atividades. Muitas vezes pessoas de empresas diferentes trabalham num espaço único de coworking. Às vezes a própria empresa cria um espaço de coworking para seus funcionários, onde eles não têm um local fixo, eles vêm, utilizam o espaço, né, trazem o seu notebook, trabalham e vão embora. É uma outra característica, também não tem um espaço reservado, ele chega, ocupa o espaço e depois vai embora. A produção dispersa, a grande parte da gestão das organizações fica mais complexa porque você tem gente trabalhando em vários locais diferentes ao mesmo tempo, fazendo a mesma atividade, um pedaço em cada local, um pedaço em cada empresa. Logicamente a gestão dificulta um pouco também. A comunicação hoje é muito mais fluida, ela passa por muitos mais canais e aí você tem que ter esse esforço de gerir essa comunicação, senão você fica perdido, né? Você se perde. Por isso mesmo eu vou utilizar o espaço do Moodle, porque seria inviável a gente ter um curso à distância trabalhando com e-mail, chat, WhatsApp, e cada hora você vai procurar uma coisa, aquilo ficou perdido não sei onde, está no meu e-mail de não sei quando. Então toda a nossa comunicação vai ser feita através do ambiente virtual de aprendizagem. A intensidade no conhecimento é cada vez mais forte dentro das organizações, e a valorização do conhecimento, da formação das pessoas, e não só da quantidade de mão de obra ou da quantidade de horas trabalhadas, e uma gestão cada vez mais aberta, onde todo mundo sabe o que está acontecendo, participa das decisões, tem acesso às informações gerenciais cada vez mais aberto, inclusive muitas vezes os próprios fornecedores e clientes da organização têm acesso aos dados da gestão interna, aos indicadores da organização, e com isso eles conseguem também participar de certa forma da gestão da organização. Então são transformações drásticas que aconteceram nas organizações nos últimos anos, principalmente agora nesse início de século, e isso tem a ver com uma mudança no perfil da própria sociedade. A gente já tinha falado em sala de aula da mudança no perfil do consumidor, né? Se a gente for pensar em isso nós já comentamos, né, na sala de aula, pensar em termos de tempo que um produto ficava no mercado. Os produtos na época do Ford e do Taylor ficavam décadas, o mesmo produto, o mesmo serviço que era colocado no mercado, ele ficava inalterado. Pouca diversidade de produto, você tinha linhas com pouca variedade de produtos sendo oferecidas, então facilitava o projeto de uma linha rígida de produção, com máquinas especializadas, fazendo atividades específicas. Voltando aqui só para ler esse slide, um produto ele era projetado para ser produzido de forma inalterada por um longo período de tempo. Isso facilitava a definição das operações de cada operador, auxiliando a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal.
O foco no preço, pouca atenção para a qualidade, os produtos não precisavam ter qualidade porque as pessoas iam consumir de qualquer jeito, então os produtos eram simples, visando competir com os produtos artesanais, que eram mais sofisticados, mas também eram mais caros, que eram feitos um a um, sob medida para as pessoas. Altos volumes e foco na economia de escala era uma preocupação das empresas, cada vez produzir mais produtos, mais serviços para atender um público maior e ganhar na escala, ganhar no volume. Foco em produtos com menor preço e com menor margem de lucro individual, mas atingindo um mercado consumidor muito maior. Esse mercado parcialmente composto por pessoas que antes não tinham acesso ao consumo era muito menos exigente. Um mercado mais exigente transformou as características de quem presta serviço ou de quem produz produtos. Então, quais são as características atuais? Nós pensamos de hoje em dia, essa transformação vai acontecendo ao longo do tempo, mas hoje a mudança é drástica. Os produtos que estão no mercado são produtos com ciclo de vida mais curto e tem uma alta taxa de renovação no mix de produção, no mix de produtos que as empresas colocam no mercado. A inovação tecnológica nos produtos é um dos principais fatores competitivos. Se você precisa atualizar os seus produtos e precisa ter uma variedade muito grande de produtos no seu catálogo, assim como serviços, isso por uma questão de mercado, e com isso você tem uma complexidade na produção muito maior. Na área de serviços também, uma empresa não pode viver oferecendo um serviço único, exclusivo, ela tem que oferecer várias opções de serviços, porque eles vão ser customizados de acordo com as necessidades e o desejo do consumidor, e eles mudam muito rapidamente. Os serviços, assim como os produtos, mudam, têm um ciclo de vida curto no mercado, porque as necessidades dos consumidores, dos usuários também mudam e eles se tornaram mais exigentes, não se esqueçam disso, e aí a gente precisa ter mais complexidade na gestão do que oferece para ele. Com isso, as indústrias tendem a fazer mudanças em suas linhas de produto com muito maior frequência, isso provoca a necessidade de mudanças constantes nos equipamentos e nas linhas de produção. Também a alta variedade de produtos, né? Uma empresa que vivia de oferecer apenas um produto ou um serviço, ela não consegue mais atuar daquela forma, porque a indústria atual não busca simplesmente atender ao mercado de forma genérica, mas sim cobrir todos os possíveis segmentos específicos de mercado. Com isso criou-se uma variedade muito maior de produtos orientados para esses diversos segmentos. Essa flexibilidade de oferta também se tornou um dos grandes fatores de competitividade das empresas. Quanto mais você consegue customizar o seu produto ou serviço para o cliente, mais chance você tem de ser competitivo no mercado, e as empresas que não conseguem fazer isso, normalmente elas acabam saindo do mercado. Consumidores estão cada vez mais exigentes em termos de qualidade e atendimento rápido, né? No mundo atual não basta apenas produzir barato, então o foco não é mais no custo baixo, mas é ser competitivo e fazer diferença para que o usuário tenha interesse pelo produto ou pelo serviço, e a indústria precisa produzir com qualidade e com prazos menores de entrega. Também há uma oferta de artigos importados, preços, serviços que estão disponíveis, né, mundialmente, e aí os preços ficam mais competitivos, né, a concorrência aumenta, o mercado também está globalizado. Então existe grande facilidade de obter produtos no mundo inteiro. Logicamente, com isso, as empresas sofrem uma competição cada vez maior, que as força a procurar maior eficiência, menor custo para os seus sistemas de produção. Isso, obviamente, se reflete nos preços, tornando-se cada vez menores os preços, e isso achata, né, os lucros das empresas que têm fins lucrativos. Bom, e aí com todas essas características que nós falamos, o que aconteceu é que o método de produção, aquele fordista tradicional, ele foi pressionado para que houvesse mudanças, e aí várias mudanças aconteceram ao redor do mundo. A gente vai falar sobre algumas delas que aconteceram na Europa, Suécia, mas a que ficou mais conhecida foi um movimento chamado de produção enxuta, que surgiu no Japão com as ideias, né, do Taiichi Ohno, que aplicou isso na Toyota, na fábrica de automóveis Toyota, no pós-guerra. Isso vem lá dos anos 50 do século passado para cá, e a produção enxuta ela foi adotada, assim como o Fordismo foi adotado por grande parte das indústrias, praticamente todas, a produção enxuta também foi, e mais recentemente, a produção enxuta começou a ser utilizada também na
prestação de serviços. Então há um movimento atual de levar a produção enxuta para a área de serviços, e eu vou colocar um artigo para vocês lerem falando sobre isso, falando sobre o uso da metodologia de produção enxuta em hospitais e em áreas de prestação de serviço. Essa vai ser uma das primeiras atividades que vocês vão fazer nessa semana. Por quê? Para entender o porquê que a produção enxuta foi importante, quais são as características dela e como é que ela se aplica à área de serviços, né, os benefícios e as vantagens que ela tem. Então, uma das principais características da produção enxuta é a existência de trabalhadores multifuncionais, completamente diferente da ideia do Taylor e do Ford, em que você tinha uma alta especialização do trabalho e alguém fazendo exclusivamente uma atividade repetitiva. Você tem que criar um espaço que seja multifuncional e que as pessoas consigam se gerir a si próprias e que tenham autonomia para tomada de decisão, também totalmente diferente do modelo fordista-taylorista, onde você tinha alguém para pensar, que era diferente de alguém que vai realizar. Quem faz não pensa, quem faz não decide, quem faz não planeja, quem faz, faz. Alguém vai pensar por você, alguém vai planejar, alguém vai controlar o seu trabalho. Essa era a ideia do Fordismo, da escola clássica de administração, e isso evoluiu para a segunda metade do século XX e chegou até hoje. A gente vai ver em um artigo um exemplo disso. Bom, para finalizar a questão da produção enxuta, só voltando aqui no slide, nós temos uma maior flexibilidade de produção, né, porque ela tem tudo a ver, né, a produção enxuta tem tudo a ver com essa mudança do perfil do consumidor e dos mercados. Se as pessoas querem cada vez produtos mais customizados, o preço não é o mais importante, lógico que eu preciso ter escala, mas o preço não é o mais importante, o importante é a qualidade e a personalização. Aquele produto ou serviço ele tem que ser oferecido de acordo com a minha necessidade e não com a necessidade genérica de mercado. Então isso faz com que eu tenha que produzir de maneira diferente também. A produção enxuta tem muito a ver com isso. Ela possibilita uma maior flexibilidade de produção, as variações constantes de demanda, e é bastante desejável nos sistemas de produção modernos. Isso envolve mudança na cultura e no comportamento das pessoas, e ela quebra o princípio de Taylor da divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, né? E nós então vamos falar, né, sobre produção enxuta nas próximas aulas. Os textos de leitura, né, serão relativos a isso, e eu espero que vocês estejam bem e que a gente possa, no Moodle, trocar ideia, né, falar ver algumas discussões, e que em breve a gente possa realmente encontrar para voltar a ter as nossas aulas presenciais. Tá certo? Então, boa leitura para os textos que eu mandei, assistam os vídeos, e na semana que vem nova videoaula para vocês. Até mais.